Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Efeito Fisiológico. Meu nome é Sinésio Júnior e hoje nós vamos estrear um quadro chamado Conversando com um Especialista. E hoje o convidado especial é o Juliano Silva. Fala pessoal, tudo bem? Uma honra estar participando, obrigado pelo convite da equipe, né, de você, gordinho. É um prazer inenarrável. O Juliano, pra quem não conhece, ele é nutricionista, ele é educador físico, ele estudou comigo em Andradina, nós formamos já quase juntos, né, deve uma diferença de anos. Eu vim pra São Paulo fazer o mestrado e doutorado, ele foi fazer nutrição. Aí quando eu tô acabando o doutorado, ele veio pra fazer o mestrado. Então a nossa vida sempre se cruza. É verdade. E hoje em dia nós temos nós conseguimos desenvolver um trabalho juntos aqui em São Paulo, então onde eu entro com a parte do treinamento, ele entra com a parte da nutrição e a gente tá sempre conversando. E hoje a gente gostaria de trazer um tema pra vocês que é bem recorrente, que é sobre dieta para hipertrofia. Vocês têm ideia de como que funciona isso? Se vocês não têm ideia, fique ligado no vídeo. Bom, doutor, em uma situação que um indivíduo quer aumentar a massa muscular magra, o indivíduo tem o BF, né, tem a ocupação de gordura ali controlada, de cerca de 15% a 18%, e chega na clínica querendo aumentar a massa muscular. Ele é um indivíduo saudável, não tem doença metabólica, não tem doença articular, é jovem, por volta de 30 anos, e quer aumentar a massa muscular. E qual que é a conduta? Bom, em primeiro lugar, né, é receber esse indivíduo dentro da clínica. Para isso, o que a gente não pode deixar faltar é a avaliação. Diga-se de passagem completa, incluindo, né, os indicadores bioquímicos, que são bem importantes. Justamente eles que vão, né, trazer esse parâmetro, né, mais fisiológico, né, de toda a conduta, principalmente desse começo que você está conhecendo esse paciente, está conhecendo esse indivíduo, é muito importante. Quando o Juliano fala de marcadores bioquímicos, é o popular exame de sangue. E isso é muito importante na prática clínica, porque às vezes o indivíduo chega que está aparentemente saudável, só que ele tem algum marcador bioquímico alterado, então ele tem algum exame de sangue alterado, tá certo? Então se a pessoa às vezes está com resistência insulínica, está com pré-diabetes, ou está com uma dislipidemia, nós podemos modular de acordo com treino e com dieta. Justamente. Então a gente pode somar naquele tratamento. Lógico, que vai ter em conjunto o tratamento farmacológico, né? Dependendo do caso. Isso tem interação com o endócrino. Isso. É bem importante ressaltar também, né? Que estabelecer quais são esses indicadores, ou seja, quais são os exames, né? Que são importantes para um começo. Ao longo de todo o processo, por exemplo, de hipertrofia, quais são esses indicadores que vão se fazer presentes, né? De tanto em tanto tempo. Isso é bem importante e dentro do possível seria bem interessante você estipular esse período. De tanto em tanto tempo eu faço um determinado exame, uma carteira de exame. Não necessariamente a mesma quantidade que você fez no começo, né? Isso pensando num processo como um todo, que é uma coisa que eu acho que vai se incluir dentro do que a gente vai discutir. Sim. E essa avaliação física, quais são os parâmetros mais importantes para vocês? Bom, pensando a nível de avaliação, todos os parâmetros eles são bem importantes, sejam eles diretos, indiretos, por exemplo. Um dos que são bem práticos e muito utilizados é a própria bioimpedância. Todo mundo conhece e sabe que ela é importantíssima para que a gente consiga mensurar a composição corporal. Sim. Então, quanto esse indivíduo tem de gordura, tem de massa muscular, taxa metabólica basal, a condição hídrica dele, certo? E vários outros aspectos que também são bem importantes. A antropometria, isso inclui, por exemplo, né, a perimetria, então a medida da circunferência dessa cadeia toda, do físico todo desse paciente. O adipômetro, que são as pregas cutâneas, e justamente também através dessa ferramenta nós conseguimos verificar, né, aferir também o percentual de gordura, e existem vários protocolos para que isso seja feito. E é uma forma bacana também de você, de repente, né, havendo essa possibilidade, ter os dois, tanto a bioimpedância quanto o protocolo de prega, para que você compare, vê se essas métricas elas conversam entre si, e se possível for, e se for interessante, pertinente para a conduta, né, a depender aí do indivíduo, do que ele está buscando a nível de meta objetivo, que você possa trabalhar posteriormente com uma métrica, uma média, uma mediana, né? Para poder decidir aí ao longo do processo. De uma maneira geral, o importante é saber o tanto de massa muscular o indivíduo tem, tanto de gordura que o indivíduo tem, e taxa metabólica basal. E aí nós vamos gerar um padrão em cima de perimetria, então vai fazer a circunferência. Isso. E vai pegar as medidas das dobras cutâneas também para fazer um padrão. Perfeito. Inicial. Então depois de quanto
tempo é o indicado para ele retornar na consulta para poder ver se teve a evolução? Então, assim, isso é muito relativo e vai variar de cada caso, né? E, de novo, existem algumas condições para que isso aconteça, algumas métricas, por exemplo. E é importante, acho que, reforçar isso. Dentro do que for possível, tudo isso precisa ser discutido na primeira consulta. E aí a gente sempre discute uma coisa que é interessante, aquelas consultas que tendem a demorar 20, 30 minutos, 40 minutos. A gente tem uma certa dificuldade, né, em tratar disso, porque você, falando da avaliação propriamente dita, resgatar dos pontos que são bem importantes, né, já que a gente falou de bioimpedância, a perimetria, protocolo de prega, enfim, a triagem. Você conhecer, reconhecer o layout da rotina desse indivíduo. Quais são as necessidades dele, quais são as possibilidades reais, que é bem diferente do que é ideal, e a gente vai falar um pouco disso, né? Porque ideal tem relação com o que é importante tecnicamente para que a gente dê condições, né? Favoreça esse indivíduo para que ele alcance essas metas, esses objetivos. Fazer com que ele pense, né? Sobre o que é meta, objetivo é bem importante também. E é justamente dentro disso, reconhecer essa rotina para que você erre o mínimo possível ao estabelecer esse protocolo, a propor um determinado protocolo. Puxando aquele gancho do exemplo que eu dei no início do vídeo, sobre o indivíduo magro que quer aumentar a massa muscular, o indivíduo tem pouca gordura corporal e quer aumentar a massa muscular. Nesse indivíduo, quanto tempo que você falaria para ele voltar ao seu consultório? De quanto em quanto tempo? Bom, pensando, é bem relativo, mas pensando nessa proposta de hipertrofia e tal, nesse percentual, né, de gordura, pode variar aí de 2, 3 meses. Aí depende muito da ambição desse indivíduo de que for fechado. É porque pode evoluindo, né? O objetivo pode... Justamente, certo? Agora tem um outro ponto importante, né, que a gente sempre discute também bastante, e não é tão comum, que a depender justamente desse objetivo, da magnitude desse objetivo, a gente pode também estar propondo um monitoramento mais próximo. Então podem ser conversas diárias, semanais, mensais. Via WhatsApp. Justamente para você ir checando como está essa evolução. Então, às vezes a pessoa tem algum problema na dieta, já entra em contato com vocês, tira a dúvida. Justamente. E já ajusta o protocolo ali na hora. Justamente. Essa ideia, esse pensamento permite com que a gente consiga fazer esses ajustes que são mais pontuais e que são de extrema importância, principalmente quando a gente pensa no processo de hipertrofia. Então, Juliano, voltando ao exemplo, né, que nós citamos, um objetivo de aumento de massa muscular, um indivíduo que não tem nenhuma restrição, não tem problema articular, não tem problema metabólico, indivíduo saudável, que quer estar ajustando o protocolo de treinamento com o educador físico e quer aumentar a massa muscular. Como que é montada a dieta dele? Não havendo limitações com relação à fisiologia desse indivíduo, né, por exemplo, uma doença específica, um diabetes, uma fisiopatologia, a primeira coisa a ser considerada numericamente é a taxa metabólica basal, ou seja, quanto esse indivíduo ele desprende para manter essa fisiologia funcionando. Justamente. E isso é bem importante, acho que é o primeiro ponto. Agora, existem outros fatores que são bem importantes e precisam se fazer presentes nesse pensamento de hipertrofia, e você precisa trazê-los, somar tudo isso. Alguns fatores podem variar de 1,1, 1,2, 1,3, né? Por fator térmico, fator de atividade, fator de injúria, o próprio fator de hipertrofia, certo? E aí, já dando um spoiler aqui, o papel do treinador, do profissional de educação física é essencial. Quando a gente pensa nesse fator de hipertrofia, né, seria muito bacana se a gente conseguisse, dentro do que é prático, né, trazer esse número de forma fiel lá da sala de musculação, ou seja, da sessão de treinamento. Quanto esse indivíduo desprende em termos de caloria ou quilojoules em um determinado treinamento. Trazer isso para a dieta, quando nós pensamos em hipertrofia, é bem importante. Então, pegando esse mesmo exemplo, esse indivíduo intermediário / avançado, ele já está num treino extremamente extenuante. Dependendo da periodização dele, ele pode fazer séries de até exaustão, por exemplo. Então, num exemplo desse, um cardápio para ele treinar a perna é diferente de um cardápio para ele treinar braço? Desde que a gente tenha condições de checar se esse indivíduo ele realmente tem esse treino, né, volumoso, intenso, adequado, né, compatível com o estímulo, né, dessas vias, o estímulo de hipertrofia voltado para a hipertrofia, é importantíssimo que a gente realmente module a dieta nesse sentido. Ou seja, o dia que esse indivíduo vai treinar ali membros inferiores, muito provavelmente é interessante que você oferte mais calorias. E para isso é importante e seguro o feedback do treinador. De um outro lado, o dia que esse indivíduo, por exemplo, vai treinar membros
membros superiores, é válido que você também baixe um pouco as calorias, diminua um pouco essas calorias, mas com muito cuidado. E justamente, então nós colocamos aí membro superior e membro inferior. Tem uma diferença porque quando a gente trabalha membros inferiores, pessoal, principalmente exercícios biarticulares, o indivíduo está mais avançado, vai fazer um agachamento livre, por exemplo, vai fazer um afundo, por exemplo, são uma musculatura que recruta muita energia, consome muita energia. Quem já fez sabe muito bem do que eu tô falando. Sim. Metabolicamente é muito cansativo. O indivíduo vai precisar de mais nutrientes para repor aquilo que ele perdeu, porque ele tá querendo hipertrofiar. Um outro detalhe nisso tudo, nós falamos membros superiores e membros inferiores. E no dia que o indivíduo não vai treinar, vamos supor, o cara tá treinando hipertrofia, ele vai treinar 6 vezes na semana. Aí tem o 7º dia, por exemplo, um domingão, ele vai folgar. Como que vai ser a alimentação dele? Vai ser igual o dia de perna? Vai ser igual o dia de membros superiores? Ou tem que ter um cardápio? Sim, isso. Duas coisas são importantes. Fora a questão de do mapeamento, né? Você deprime a dieta, você diminui essas calorias, sim. Mas um outro ponto que eu julgo que é bem mais importante é o perfil dessa dieta, o perfil desse cardápio. Então, ou seja, essa distribuição dos macros, o quanto de gordura eu utilizo no dia que eu tenho que ofertar mais, o quanto de gordura que eu utilizo no dia que eu oferto menos. E se tem um dia que, por exemplo, pode ser esse dia que você realmente descanse, né? Eu tenho que ofertar um pouco menos porque a linha de raciocínio ela é válida e eu tenho que fazer isso com mais cuidado ainda, o quanto de gordura eu vou ofertar nesse dia. E quando eu digo com relação às características, o perfil, é justamente nesse sentido. Então, a ideia é válida para a quantidade de carboidrato, a ideia é válida para a quantidade de proteína, de fibra, isso tudo tem que ser pensado. Mas então tem uma variação grande, né, entre os cardápios para quem está buscando esse objetivo e tem uma variação grande desse cardápio ao longo da semana. Totalmente. Então pode ser que você entregue 3 plataformas para esse indivíduo. Sim. Entregue uma dieta pro um dia lá de membro superior vai ser uma dieta mais hipercalórica. Sim. Um membro superior vai ser um pouco menos hipercalórico comparado ao de perna. E o dia de repouso vai ser uma dieta ali normocalórica para a pessoa não estocar tanto como justamente como não vai treinar, não vai gastar, né? Isso. E é importante, eu acho que tem que ser tão interessante, essa dieta tem que ser o suficientemente importante para ter o reparo muscular. Justamente. Então, assim, é difícil até enumerar o quanto, né, de considerações que você precisa fazer para pensar. O que a gente mais ouve hoje é que tudo parece tão simples, essa tentativa nesse movimento de simplificar dieta, treinamento, dieta. É porque o pessoal hoje pega na internet, né? Como calcular seus macros, como calcular... Isso. E de fato, eu acho que a nível de cálculo, você pensar nos números, simplesmente obedecer uma fórmula, não é nada muito complexo, mas pensar tudo isso com fisiologia, bioquímica, né? E atrelar ao treino. Ao treinamento. Dá suporte para o treino. Então você pensa dieta do ponto de vista fisiológico e bioquímico, e você pensa treinamento do ponto de vista fisiológico e bioquímico. São coisas que precisam andar junto, e eu diria que necessariamente, né? São ajustes, né? Tanto não é à toa que são ajustes semanais, praticamente. Justamente. Né? Fica bem personalizado, né? Justamente. Porque aí nós temos ainda um outro problema. Nós falamos que tem uma variação da dieta, mas e na rotina? Como inserir isso no dia a dia? Uma coisa nós falamos de dieta e nível de calorias. Agora, como não distribuir essas calorias ao longo do dia do indivíduo? Ao longo de 24 horas. Quais são os maiores problemas que você vê na clínica? Pensando no que é comum, sim, é justamente isso. Você pensando no processo de hipertrofia. A gente sempre tem que partir de um conceito que teria que trabalhar com superávit calórico, que ofertar sempre a mais. Porque até do ponto de vista do treinamento, desportivo, isso demanda muito energia. E normalmente o indivíduo ele vai chegar na clínica entregando muito menos, com déficit dentro do déficit mesmo. E a gente faz justamente no começo do processo, resgatando um pouco da coisa da avaliação, a gente tenta detectar isso. E é o nosso ponto de partida. Quando você faz isso, você chega no ideal, calcula tudo, enche tudo isso, né? E chega no que seria ideal. Por exemplo, 5.000 calorias, indivíduo como você, por exemplo. Sim. E você parte do ideal, que sei lá, tá em torno de 50% disso, 2.500, por exemplo, 2.000, 2.500 calorias, você vê que ainda, quando você pensa em processo, você tem quase 2.500, fora as alterações, para entregar. Então é justamente isso que acabamos essas limitações com relação à entrega dessas calorias diariamente. Com qualidade nutricional. Com o perfil adequado, com qualidade que nutricional. Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil. Você entregar 5.000 calorias, né? Isso é todo mundo careca de saber, justamente com besteira, aquilo que não é interessante do ponto de vista fisiológico para esse tipo de ajuste, para esse tipo de resposta, resultado, né? É uma coisa. Agora, você realmente vir propondo aqueles macronutrientes, ou seja, um perfil que é interessante, mas que ao mesmo tempo seja possível de verdade, isso tem que ser checado também periodicamente, é super importante. É um processo sistematizado, não tem jeito, né? Sim. Então, é muito comum, né? Então, normalmente, se você tá ali a 50%, você propõe, o indivíduo tá entregando o quê? 50% dos 50%. Ao invés de 2.500, que já tá bem fora, o cara tá entregando pouco.
pouco. E por isso que mapear essa rotina é vital. Então aí você tem que tentar distribuir todas essas calorias de acordo com a rotina dele. De acordo com a rotina. De acordo com a rotina do paciente. Justamente, no caso, né? justamente. Sim. Bom, como esse tema é um tema muito complexo, às vezes nós vamos acabar se estendendo muito. Vamos fazer o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, se vocês quiserem mais conversa sobre esse tema, pode comentar aqui embaixo, que eu chamo o Juliano de novo, a gente volta aqui e esclarece uma dúvida pontual. Mas para fechar com chave de ouro, eu vou falar de alguns processos que acontecem e são importantes. Um deles é o ajuste do treinamento. O treino, para gerar hipertrofia, tem que ser um treino bem prescrito e bem acompanhado, porque é um treino difícil. É difícil você chegar a ter estímulo suficiente para gerar hipertrofia. Se você fizer um treino aquém do necessário, como você vai estar em superávit calórico, pode ser que você aumente muita gordura corporal. Justamente. Talvez não seja o que você queira. Justamente. E um outro ponto que é interessante a gente deixar claro, que a hipertrofia muscular esquelética é o aumento do calibre da miofibrila. E as miofibrilas são o conjunto de miofibrila que forma o músculo. Então, na verdade, quando a gente trabalha com treino de força, com peso, a gente dá um estímulo suficiente para aquela célula, ela hipertrofiar, ela aumentar o calibre dela, para aguentar aquele peso de uma maneira menos sofrível. Então, é o estímulo que você está dando para sua célula, para ela gerar todos os mecanismos de transcrição ali, para poder hipertrofiar aquela célula. E para ela poder hipertrofiar aquela célula, além de levar tempo, tem que ter os nutrientes adequados, tem que ter o repouso adequado, tem que ter o treino adequado. Então é um conjunto da obra. Esse cenário que nós estamos falando aqui é um cenário do indivíduo saudável. Mas nós sabemos que tem uma infinidade de variações aí. E uma dessas variações também acontece, é muito corriqueiro na academia, que o pessoal negligencia muito, pessoas que manipulam esteroides anabolizantes. Nessa dieta que o Juliano nós comentamos aqui, indivíduos saudáveis que querem hipertrofia, e se esse indivíduo estiver tomando anabolizante? Será que não teria que ter um olhar diferenciado? Será que o treino não teria que ser diferenciado? Justamente. Quais seriam os cuidados, né? Perfeito. Sobre isso. Depois de ser um tempo pro próximo vídeo, hein? Perfeito. Bom, pessoal, do mais é isso, tá? Se vocês quiserem, podem comentar aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal. Se vocês acharem interessante, compartilhe. O pessoal que assiste não se inscreve aí, se inscreve aí. Tem a galera aí, assistindo aí. Pessoal, se inscrevam no canal, viu? Bastante só assunto interessante. absorvendo o assunto aí e vazando, né? Quadros interessantes, né? Sim. É isso aí. E esse é só o começo, pessoal. Dá pra gente trazer várias outras pessoas, dá pra gente trazer vias moleculares, se vocês quiserem saber. Enfim, dá pra gente trabalhar com muita infinidade de temas, tá? Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal. E é isso. Tamo junto. Até uma próxima. Valeu, galera. Obrigado.